Olá! Hoje nós vamos falar sobre a anatomia aplicada à drenagem do hematoma epidural. Nosso grupo é composto pelos alunos Bernardo Garcia, Caroline Kiefer, Danilo Augusto, Lucas Araújo e Vandir Júnior. Um hematoma epidural pode ocorrer tanto na região encefálica quanto na medula espinal. Por questões de prevalência epidemiológica e também por considerarmos a sua importância clínica, vamos falar dos hematomas que ocorrem na região encefálica. Um hematoma epidural é caracterizado pelo extravasamento do conteúdo sanguíneo para o espaço epidural, e na região encefálica, esse espaço está localizado entre os ossos do crânio e a região mais superficial da dura mater. Os 5 ossos que compõem o neurocrânio são importantes de serem compreendidos, uma vez que também vão definir zonas que estão intimamente relacionadas a estruturas vasculares comumente acometidas na ocorrência desses hematomas. Esses ossos e zonas são frontal, parietal, occipital, temporal e esfenoide. Em relação às camadas, logo abaixo dos ossos do crânio, nós encontramos 3 camadas membranosas chamadas de meninges. Essas camadas, da mais externa para a mais interna, são dura mater, aracnoide e pia mater. Nós vamos agora ver a dura mater em mais detalhes, uma vez que ela está diretamente relacionada aos hematomas epidurais. A dura mater é composta por 2 camadas, uma mais externa, chamada de camada periosteal, e uma mais interna, a camada meningeal. Essa, por sua vez, nessa região, sofre uma septação chamada de foice do cérebro que divide os 2 hemisférios. Além disso, entre essas 2 camadas, em algumas regiões em que elas se abrem, nós vamos encontrar os chamados seios venosos, que também falaremos em detalhes mais para frente. O espaço epidural, então, será caracterizado pelo espaço entre os ossos e a camada periosteal externa. Camada essa que contém todas as estruturas vasculares, arteriais e venosas que fazem o suprimento sanguíneo da dura mater. E nós vamos falar agora sobre essas estruturas em mais detalhes. Bom, essas 2 imagens demonstram ali a complexidade da vascularização da região do neurocrânio, começando pelas artérias, que geralmente possuem uma importância um pouquinho maior, por serem lesões um pouquinho mais complicadas, como maior injeção cerebral, e que constantemente necessitam uma intervenção cirúrgica. A gente tem uma região anterior das artérias meninges anteriores, que são ramos das etimoidais, e uma região de especial importância, né, que é a região onde ascende a artéria meningea média, que tem um ramo posterior, um ramo anterior, que passa ali pelo forame espinhoso. A região do pitério, que é por onde passa o ramo anterior e junta o osso frontal, o osso esfenoide, o parietal e o temporal, é uma região um pouquinho mais delicada e de especial importância. A gente tem basicamente 3 seios importantes, né, para o hematoma epidural, que é o seio sagital superior, o seio transverso e o seio esfenoparietal. Na fossa média anterior, a gente tem a passagem do seio esfenoparietal, na curvatura do osso temporal e do osso esfenoide. Na fossa posterior do osso occipital, a gente tem a passagem do seio transverso. Sobre a estrutura sagital, a gente tem a passagem do seio sagital e uma região de especial importância é a região do vértice. E aqui, numa anatomia externa, a gente está destacando novamente a região do pitério, né? Olha, a região onde passa a artéria meningea média. Sobre o hematoma epidural, ele pode ter origem espontânea, porém geralmente resulta de um traumatismo craniano associado a uma fratura lateral de crânio e ruptura da artéria meningea média. Também pode acontecer por ruptura das veias diploicas ou da veia meningea média a partir dos seios venosos, mas a origem do sangramento é predominantemente arterial. Estatisticamente, o lado direito ele é mais acometido em comparação com o esquerdo. O paciente pode ou não perder a consciência após o trauma, ocorrendo o chamado período lúcido, mas até 56% dos pacientes chegam às unidades já comatosos ou evoluem para coma imediatamente antes da cirurgia. A idade não é um preditor de melhor diagnóstico, no entanto, a escala de Glasgow e presença de anormalidades pupulares, sim. A escala de coma de Glasgow, ela mede o nível de consciência do paciente, e ela é feita uma escala através de alguns quesitos. 3 pilares são importantes: a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Dentro de cada pilar, pontos são somados. Por exemplo, na abertura ocular, ela pode ser espontânea, somando 4 pontos, ou pode acontecer mediante a fala, somando 3 pontos. A abertura também pode ser resultante de estímulo doloroso, somando 2 pontos, ou pode só não haver resposta da abertura ocular, somando apenas 1 ponto. Dentro da resposta verbal, se ela é orientada, se é a formação de frases, ou se são faladas apenas palavras, ou se é emitido apenas sons, ou se não há nenhuma resposta. E dentro da resposta motora, se a pessoa obedece a comandos, ou se ela consegue localizar dor, ou se ela consegue fazer flexão ou retirada do membro mediante estímulo doloroso, ou se faz flexão anormal à dor, ou extensão à dor, ou se não há nenhuma resposta. Bem, o maior índice de mortalidade foi observado em pacientes com Glasgow rebaixado, ou seja, entre 3 e 5, e essa mortalidade chegou a 74%.
Em pacientes com Glasgow entre 6 e 8, esse índice cai para 9%. Outros sintomas, eles são comuns, como, por exemplo, a descerebração, hemiparesias e convulsões. Outros sintomas também aparecem, como anisocoria, como mostrado na imagem, onde você tem uma resposta normal entre os dois olhos, um midriático e outro miótico. A midríase, que é quando você tem a dilatação a dilatação das pupilas. Cefaleia, perda de consciência, confusão, letargia, paralisia, êmese, convulsão ou coma. Bem, dentro das anormalidades pupulares, a anisocoria ela é a indicação imediata de cirurgia. Já a midríase, que no caso é essa dilatação pupilar, quando ela é bilateral ou contralateral à lesão, essa anormalidade pupilar está mais associada com um maior risco de mortalidade. Então, se há um paciente que recentemente teve algum trauma na região da cabeça e apresenta algum desses sintomas, o diagnóstico de hematoma epidural deve ser considerado. Para o diagnóstico correto, é preciso fazer uma série de exames de tomografia computadorizada sem contraste. Isso é feito para ser possível observar a formação dos hematomas epidurais, estes que possuem forma arredondada pelo fato da dura marca ser aderida às suturas cranianas, o que acaba concentrando um hematoma em uma região. Na imagem ao lado estão tomografias de pacientes com hematoma epidural em diferentes regiões da cabeça, e nelas podemos observar os hematomas, que são as baças biconvexas mais claras. Quanto ao prognóstico, muitas complicações podem acontecer quando a pressão exercida pelo hematoma epidural é forte o suficiente para provocar herniações cerebrais, sendo as principais a herniação subfalcina, que acontece quando o giro do cíngulo é empurrado sobre a foice cerebral, a herniação do tronco cerebral, que ocorre quando há a compressão do tronco cerebral, a herniação transtentorial ocorre quando há o deslocamento crânio-caudal da região do úncus. A mortalidade relacionada é de 9,4% e 33% para hematomas epidurais, sendo o prognóstico intimamente relacionado com o tempo entre o aparecimento dos sintomas neurológicos e o tratamento médico adequado. Quando deve ser feita a intervenção cirúrgica? A Brain Trauma Foundation recomenda a cirurgia para hematomas com volume superior a 30 cm3. Quando o hematoma tiver menos de 30 cm3, espessura menor que 15 mm, desvio de linha média menor que 5 mm e ECG maior que 8 sem déficit focal, deve-se optar pelo tratamento conservador. Quando o paciente apresentar ECG menor que 9 acompanhado de anisocoria, recomenda-se cirurgia em regime de urgência. Casos que fogem a essas condições devem ser analisados individualmente, levando em conta outros fatores, como pressão intracraniana, idade e comorbidade. Existem métodos minimamente invasivos, mas a craniotomia é o tratamento cirúrgico mais comum e será o foco deste trabalho. A craniotomia consiste em remover uma parte do crânio para ter acesso aos meninges ao encéfalo. Em linhas gerais, ela começa com uma incisão cutânea, seguida do rebatimento das estruturas que cobrem o crânio, com o objetivo de expor a região a ser removida. Com uma broca, o cirurgião faz um ou mais furos de trepanação, perfurando o crânio até chegar na dura mater. Então, uma serra especial craniótoma é inserida nesse furo e corta o osso no formato desejado. Essa parte cortada, chamada de flap ósseo, é cuidadosamente separada da dura mater e então retirada. Assim, o cirurgião tem acesso ao hematoma epidural que é evacuado. A dura mater é então ancorada às bordas da craniotomia e ao flap ósseo, e este é fixado ao crânio com placas de titânio. A escolha do tipo de craniotomia depende da localização e da extensão do hematoma. Para hematomas temporais, que representam metade do total, a mais comum é essa que está na imagem, com incisão em forma de ponto de interrogação invertido. O cirurgião normalmente começa a incisão na linha temporal superior, atrás da linha do cabelo, avança posteriormente, faz uma curva no sentido inferior e contorna a hélice da orelha, terminando próximo ao trago, no máximo 1 cm anteriormente. Esse ponto exige cuidado para não atingir a artéria temporal superficial nem o ramo frontal do nervo facial. O músculo temporal é mobilizado até próximo ao arco zigomático e a fossa temporal é exposta. O exemplo mostrado sugere 4 pontos de trepanação, mas esse número pode variar. Essas imagens mostram a evacuação do hematoma epidural. O cirurgião normalmente utiliza soro fisiológico para a remoção do coágulo e uma pinça bipolar para garantir a hemostasia. Para absorver o sangue podem ser usados agentes hemostásicos, além de um aspirador cirúrgico. Além da craniotomia, existe a cirurgia minimamente invasiva. Nela, o cirurgião faz uma pequena incisão, aspira parte do coágulo e coloca um tubo de drenagem. Esse tubo é tampado com um dispositivo e reaberto periodicamente para drenar o resto do hematoma. O autor desse artigo fez esse procedimento em 51 pacientes e um deles tinha um hematoma de 80 cm3 na região temporoparietal direita. Essas imagens de tomografia computadorizada mostram a evolução do paciente. Aqui, antes da cirurgia, logo após, 3 dias depois, notem o tubo de drenagem e 5 dias depois, já sem o tubo e com o hematoma quase completamente evacuado. Essa técnica tem claras vantagens em relação à craniotomia. Usa anestesia local em vez da geral, o paciente tem recuperação melhor e mais rápida e tem um aspecto estético, porque a cicatriz é menor. Porém, ela não é indicada em casos mais graves de deterioração neurológica e o tempo de internação costuma ser maior. Obrigado, essas foram as nossas referências.